Fala, carequetes e carequetos, como vai a vida? Carex hoje traz até vocês 5 casos de quebra de personagem. Não é desse tipo de quebra que eu tô falando não, mas quando algum roteirista escreve uma história onde o personagem age completamente fora do que a personalidade dele dá a entender. E os caras fazem isso ou por falta de conhecimento do personagem ou porque querem chocar o público e gerar polêmica mesmo. Então, como tu já tá careca de saber, eu vou pedir o teu like, que você se inscreva e que deixe um comentário, que na volta da musiquinha careca volta com um monte de loucurinhas. Vai! Character break é um termo para quando uma pessoa age fora do que se espera dela, seja na ficção ou no mundo real. Sabe aquela pessoa que é extremamente gentil com todo mundo e do nada começa a dar patada? Isso é character break. Ou pode ser só bipolaridade mesmo, né? Mas enfim, esse termo é bastante usado lá fora e também se estende quando o ator sai do personagem no teatro. I wish I could bring home more money. Hey. Mas eu não consegui achar nenhuma fonte em português, então aqui nós vamos usar o termo quebra de personagem mesmo, ok? E também nós vamos falar exclusivamente só de heróis nesse vídeo, ok? Tanto dos quadrinhos quanto em filmes. Então, vamos lá. Ah, vamos nessa! 5. Gwen Stacy traidora. No começo dos anos 2000, a Marvel estava sem ter o que fazer com o Homem-Aranha. As suas histórias nessa época se resumiam a brigar, terminar e voltar com a Mary Jane e lidar com algum plano maligno do Norman Osborn. Aí na saga Pecados Pretéritos, eles resolveram variar um pouquinho. O Peter ainda ia sofrer com alguma filha da putagem do Norman, mas dessa vez a treta amorosa não ia ser com a MJ, e sim com a Gwen Stacy. Pra quem não sabe, a Gwen Stacy foi o primeiro grande amor do Aranha e era sua namorada na que eu considero a melhor fase do personagem, durante o final dos anos 60 e começo dos 70, quando ele era um estudante universitário. Nessa fase, que é desenhada pelo já saudoso John Romita Sr., o pai, o Peter namorava a Gwen Stacy, mas ficava meio dividido entre ela e a Mary Jane, que era bem safadinha e dava em cima do namorado da amiga na maior cara de pau. Mas a Gwen era um docinho, e como ela era super apaixonada pelo Peter, ela consegue não só conquistar o coração do Aranha, mas dos fãs também. Então foi um verdadeiro choque quando na edição 122 o Norman Osborn, em sua identidade de Duende Verde, acaba causando a morte da Gwen Stacy. Nunca antes um personagem fixo dos quadrinhos havia morrido, e começar logo por um anjinho igual a Gwen pegou os fãs da época de surpresa. Essa história já foi adaptada no cinema 2 vezes, mas com grandes diferenças do quadrinho. No primeiro filme da trilogia do Tobey Maguire, colocam a Mary Jane no lugar da Gwen e, diferente dos quadrinhos, o Peter consegue salvar. Já no Homem-Aranha 2 do Andrew Garfield, é a Gwen e ela morre igual na revista, mas a diferença é que no filme ele enfrenta o Harry Osborn, filho do Norman, e não o próprio Norman. E aí, quando foi em 2004, um certo FDP chamado J. Michael Straczynski resolveu jogar uma bomba nos leitores. Ao descobrir uma carta escrita pela Gwen, o Peter descobre que não só ela chifrava ele com Norman Osborn, botou gás em mim, velho. O dia todinho, velho. O dia todinho, bebendo nos bares, eu fui atrás dela. como teve 2 filhos gêmeos em segredo com o vilão, que já crescidos na época dessa história, tentaram matar o Peter para se vingar da morte tanto do pai quanto da mãe deles. Aí, além de ter que lidar com os 2 filhos assassinos da sua namorada, ele ainda ficava imaginando a sua anjinha loura sendo bagunçada pelo seu pior inimigo, que, como nos desenhos do brasileiro Mike Deodato Jr., é a cara do Tommy Lee Jones, e isso fez com que o Peter pegasse trauma e nunca mais conseguisse ver MIB, Batman Eternamente ou qualquer outro filme do ator na vida real. E essa história pegou tão mal entre os fãs que logo depois a Marvel inventou que tudo isso na verdade era um plano do Harry Osborn, filho do Norman, para torturar tanto o pai quanto o Peter Parker. E que as crianças na verdade eram experimentos genéticos criados em laboratório. Então sim, tecnicamente a honra da nossa amada Gwenzinha continua intocada, mas aí o estrago já tinha sido feito. Muita gente largou as revistas do Aranha pra lá depois dessa saga
e passou a ler outras coisas, inclusive eu. Eu amava o Homem-Aranha quando era criancinha, mas por causa das histórias repetitivas eu comecei a dar chance para outros heróis da Marvel, como o Thor, por exemplo. Mal sabia eu que pouco tempo depois o Thor também ia começar a ser zoado. 4. Thor, palhacito de circo. Pra quem nunca pegou uma história do Thor pra ler, o cara é um herói clássico. Ele é austero, sério. Raramente, muito raramente, você vai ver o Thor fazendo uma piada. Por isso, ver o herói sendo transformado em um palhaço de circo nos filmes do MCU me deixou profundamente decepcionado. Ah, careca, mas tem umas histórias do Thor nos quadrinhos que são meio comédia. Não, amigo, não tem não. Isso é papinho de quem não lê e se informa por videozinho de YouTube. Que é o que você tá fazendo agora, mas se lembrem que o careca sempre aconselha os meus carequitos a procurar o material original, ok? Bom dia, levanta e vai estudar. E geralmente as pessoas que falam isso citam uma única história onde o Thor foi transformado em um sapo pelo Loki. Mas além disso ter rolado por 3 ediçõezinhas só, não se trata de comédia mesmo. É uma história de fantasia. Essa fase, escrita e desenhada pelo Walt Simonson, é considerada por muitos a melhor do Deus do Trovão, justamente porque bebe bastante da mitologia e tem esse clima de conto de fadas. Ah, mas também tem umas histórias do Jack Kirby, do Stan Lee, que o Thor usa um manequim vestido de Thor para disfarçar sua identidade, são muito toscas e engraçadas. Bom, eu gosto muito das primeiras histórias da Marvel, sim, mas tem muita coisa ali escrita pelo Stan Lee que é cômica mais por ser tosca mesmo, ou inocente, do que por ser engraçada mesmo. Sem contar que não dá para definir a personalidade de um herói só por um ou dois momentos isolados. Se for assim, a gente pode dizer que o Batman é uma obra de comédia, porque nos anos 60 tinha aquelas histórias bizarras dele usando rosa, sendo apagado pelo Homem-Borracha, etc. O Thor sempre foi um dos personagens mais poderosos da Marvel. Mesmo nas histórias dos Vingadores, quando ele tem que dividir o espaço com outros heróis, ele sempre consegue impressionar pela sua força. Por isso, quando eu vi o Thor Ragnarok, tudo que eu conseguia pensar era: que merda. Ah, mas ele tá bem forte nesse filme, careca. Sim, mas o que adianta se o cara é forte igual o Chapolin Colorado, que vence os vilões fazendo gracinha? Igual o Didi Mocó. O pior é ter que ouvir de um monte de gente que Thor Ragnarok foi um filme bom. Bom, pelo menos a maioria caiu em si e aí achou Amor e Trovão uma bosta mesmo, né? Mas e o Thor, você pergunta? Ele embarcou em uma nova jornada, porque encontrou uma coisa pela qual viver. Alguém para amar. Uma pessoinha que o transformou de Deus Tristão para Deus Paizão. 3. Ciclope matando o Xavier. Uma das últimas coisas que eu li dos X-Men na Marvel foi X-Men vs Vingadores, de 2012. E eu li mais pelo visual e pelos desenhos do que pela história em si. Pra quem não conhece, essa saga mostra que a Fênix, o pássaro de fogo imortal e super poderoso, ele tá vindo pra Terra e os X-Men entram em conflito com os Vingadores porque os filhos do Átomo querem usar o poder da Fênix para proteger os mutantes, enquanto os heróis mais poderosos da Terra querem matar a galinha cósmica. Aí depois de despedaçar a Fênix, ela encarna em 6 X-Men, que ganhando poderes nível Dragon Ball Z, declaram guerra contra os humanos e tentam dominar a Terra toda. Essa história mostrou o Ciclope agindo de uma maneira que eu nunca tinha visto. É fato que desde os anos 90 o líder dos X-Men já discordava de mim, do Professor Xavier em alguns pontos. Mas ver ele girando em 180 graus e virando praticamente um Magneto foi meio bizarro. E o pior é que na batalha final ele acaba matando o Xavier, e isso é algo bem estranho para falar, mas beleza. Os roteiristas já arrumaram um jeito de me ressuscitar, então fica tranquilo. E pelo que eu soube atualmente, o Xavier tá tão extremista quanto o Ciclope, o que me dá a certeza que eu parei de ler qualquer coisa de X-Men na hora certinha. E por falar em histórias modernas que eu nunca li... 2. Capitão América fascista. Bom, como eu falei, essa eu não li, então não posso entrar muito em detalhes, mas em 2017 saiu uma saga onde o Capitão América assumia que na verdade ele era um agente da Hydra disfarçado todo esse tempo. Presta bem atenção, o herói que luta há mais de 70 anos contra toda forma de fascismo e totalitarismo
e que representa o espírito da liberdade, era um agente terrorista disfarçado todo esse tempo. Ah, careca, você não leu, então por isso tá falando besteira. Na verdade foi uma maquinação do Caveira Vermelha que usou o cubo cósmico para alterar a personalidade do capitão. Sim, eu não li, mas sim, eu sei disso. Basicamente era um plano do Caveira para usar o maior símbolo da América como seu fantoche. E graças a isso, o resto dos heróis tiveram que se juntar para se opor ao capitão e evitar que os Estados Unidos caíssem na mão da Hydra. Mas olha só que engraçado, essa saga é de 2017. E você sabe qual era o presidente que tinha acabado de se eleger nos Estados Unidos em 2017? Gamble. I'll tell you, I'm your man. E se você tem memória curta ou então não se liga muito em política e não entendeu que uma coisa tem a ver com a outra, eu te explico. A narrativa da oposição para criticar o Trump na época que ele foi eleito é que ele era um NASA, fascista, racista, machista e toda aquela interminável lista de istas que a gente até conhece de cor e salteado. E que durante o mandato dele, os Estados Unidos iriam desmoronar e se transformar num poço de preconceito e perseguição a minorias, e que ele ia causar a Terceira Guerra Mundial, e que ia causar o fim do mundo, essa porra toda. Bom, aquela histeria típica do povinho do cabelo colorido que vocês já conhecem. E aí a Marvel pega o Capitão América e o transforma num fascista que quer tornar a América uma ditadura totalitarista. Então, meu amigo, eu não preciso ler esse lixo para saber que isso foi apenas uma propaganda política que usou um dos maiores heróis da história apenas como meio para criticar o candidato que a Lacrolândia não gosta. Aliás, mesmo depois do Trump, o mundo não acabou. Mas os Estados Unidos estão politicamente muito pior agora. E o povo lá tá tão arrependido de ter elegido um velho caduco no lugar do Laranjão que existem grandes chances do Trump ser reeleito novamente ano que vem. Isso é, se não prender o cara como estão tentando, né? Mas você não sabe disso, né? Afinal a Globo não mostra esse tipo de coisa, né? No Brasil, a cada 10 minutos, um homem é impedido de sair para beber. Isso a Globo não mostra. 1. Batman carinhoso. E a nossa lista fecha com esse atentado que fizeram em Superman 40, da fase dos Novos 52, quando o Super estava tentando controlar seus recentemente descobertos poderes solares. Então a Liga dedica um dia inteiro a testar e analisar o corpo do Azulão. E como o Homem de Aço estava preocupado se explodir e virar um sol em miniatura ou algo do tipo, os seus amigos heróis estavam tentando tranquilizar. Até aí beleza, o foda foi ver o Batman, o cara mais soturno das histórias em quadrinhos, cheio de sorrisinho. Ah, careca, mas tem histórias que o Batman sorri sim. Beleza, sorriu de menos, mas ser carinhosinho e pegar no rostinho de alguém? O Batman? Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Me explica essa porra. É simples, comissário, essa fita mostra tudo. Olha, meu, um documento, tá escrito que o Batman é viado. O pior é que isso foi desenhado e escrito pelo John Romita Jr., o filho. O que me faz pensar que ele deve desistir de escrever e ficar só nos desenhos mesmo. Ou talvez nem nos desenhos, né? E é isso, pessoal. Vão aí embaixo xingar o careca e argumentar que na edição tal do ano tal, um escritor tal escreveu um balão que prova que eu estou completamente errado e blá 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 blá. Mas não se preocupa não, o Carex vai te responder na boa mesmo assim, porque afinal de contas o Calvins é boa gente e nunca quebra o seu personagem. A não ser que você me atente muito. No mais, beijo nas crianças e tchau! Para, esqueci uma coisa. Meu filho, você vende camisinha aqui? Eu quero uma camisinha. É que eu preciso comer o Robbie hoje à noite.